Essa videoaula tem o objetivo de a gente comentar a questão discursiva 5 do ENAD de 2011, da disciplina de ADS. Essa questão tem a ver com as disciplinas Algoritmos Computacionais e Estruturas de Dados. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Questão discursiva 5. Jogos de tabuleiro são atividades comuns de entretenimento na vida cotidiana das pessoas. Uma de suas características é a necessidade do uso de um tabuleiro com localizações bem definidas para o posicionamento de peças, podendo indicar também as fases do jogo. No livro O Homem que Calculava, de Mal Bataan, São Paulo, Record 2002, página 120, há uma história na qual um rei deveria efetuar o pagamento pelos serviços de um de seus conselheiros, dando-lhe uma certa quantidade de grãos de trigo a ser calculada da seguinte forma: coloca-se um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda casa, 4 na terceira casa, 8 na quarta casa e assim dobrando-se sucessivamente até a última casa. Considerando o tabuleiro 4x4 ilustrado acima, contendo a indicação da ordem das casas, construa um único algoritmo que a. Calcule, armazene em uma estrutura e escreva em ordem a quantidade de grãos de trigo em cada casa do tabuleiro. B. Calcule, armazene em uma variável e escreva a quantidade total de grãos de trigo presentes no tabuleiro. Bom, essa questão é uma questão que envolve muito o raciocínio lógico. Veja, eu tenho um tabuleiro, nesse caso de 16 casas, eu quero guardar em cada casa, começando da primeira casa, grãos de trigo, onde eu começo do 1, e a cada casa eu dobro a quantidade de trigo da casa anterior. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui uma referência a esse tabuleiro de 1 até 16, onde eu tenho, veja, na primeira casa eu tenho 1 grão de trigo, na segunda casa eu tenho 2, na terceira 4, na próxima eu tenho 8, e assim por diante. Veja que eu estou dobrando sempre, 128 é o dobro de 64, que é a quantidade da casa anterior. Então eu tenho 16 casas, então na última casa eu teria 32.768 grãos de trigo. Bom, como é que a gente faz, como é que a gente constrói um algoritmo para resolver esse problema? Primeira coisa que a gente tem que pensar, como são, veja, eu tenho 16 casas. O ideal para a gente montar esse algoritmo é utilizando uma estrutura de repetição. De preferência, o para, onde eu sei que ele começa do 1 e vai até o 16. Ok? Bom, agora vamos pensar como é que eu construo isso. Né? Se a gente perceber aqui, veja, na primeira casa tem 1. O 1 equivale ao quê? 2 elevado a 0. Na segunda casa eu tenho 2, que equivale a 2 elevado a 1. Na terceira casa eu tenho 4, que equivale a 2 elevado a 2. E assim por diante. Então, veja que eu tenho expoentes da base 2. Onde na casa 16 eu tenho 2 elevado a 15. Bom, se a gente pensar em uma estrutura de repetição, eu diria que o 0 seria o identador dessa estrutura. Por exemplo, utilizando um para, eu diria que ele vai de 0 a 15. Ok? Bom, vamos pensar então o que as questões estão pedindo. Olha, primeiro eu quero calcular, armazenar em uma estrutura e escrever em ordem a quantidade de grãos de trigo em cada casa do tabuleiro. Bom, uma estrutura. Que estrutura eu poderia armazenar esses valores? Eu vou armazenar esses valores que vão estar aqui. 1, 2, 4, 8 e assim por diante. A estrutura mais simples para a gente trabalhar é um vetor, um array. Ok? Então, um vetor, por exemplo, na maioria das linguagens, o nosso vetor começaria do índice 0 e iria até n-1, quer dizer, se são 16, eu vou até 15. Ok? Bom, então se a gente pensar nisso, veja,
2 elevado a 0, 2 elevado a 1. Se eu trabalhar com expoentes na base 2, eu diria que o i, né, o identador dessa estrutura, seria o expoente dessas expoências, né, o expoente do 2 elevado a que potência? Então seria o i, ou essa potência. Okay? Então vamos lá. Eu montei aqui uma solução em pseudocódigo, onde eu tenho um vetor de números inteiros, onde ele vai de 0 a 15. Então de 0 a 15 ele vai ter 16 casinhas ali para guardar os valores. E aí eu vou ter as minhas variáveis, total de trigo e o índice. O total de trigo é o que vai guardar a quantidade total, que seria o item B da minha questão. Então o total de trigo começa valendo 0. Então vamos agora para a nossa estrutura. Veja, para índice de 0 até 15, passo 1 face. Então de 0 até 15. Vetor de índice vai receber a potência de 2 elevado a índice. Veja, o índice começa do 0. 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até 2 elevado a 15. Bom, no próximo comando aqui, eu estou pegando esse valor, o resultado dessa potência, e já estou acumulando na minha variável total trigo. Então, isso aqui já faz parte do item B da questão. Bom, então nesse para eu vou fazer isso. Para eu escrever as quantidades dos trigos de cada casa, eu utilizo a mesma estrutura de para de índice 0 até 15. Eu vou colocar a quantidade de trigo na casa 1 é igual ao valor que está na casinha lá do meu vetor. E ao final eu vou escrever total de grãos do tabuleiro igual a total de trigos. Então com esse algoritmo eu resolvo os dois problemas. O item A, que eu quero mostrar nas casas, em cada casa qual o valor. E o item B, que eu quero mostrar a quantidade total de grãos no tabuleiro. Bom, isso aqui é em pseudocódigo. Eu fiz também a solução em Java. Exatamente igual. Então, o Java, então, eu vou ter um vetor de 16 para 16 números inteiros. Então, no meu for, eu vou fazer a exponenciação e vou guardar em vetor de i. E vou fazer a soma. E aqui, esse for é para mostrar as casas, a quantidade de elementos de cada casa. Tá? Então vamos lá. Eu vou sair um pouquinho aqui da minha apresentação. E vou lá no Eclipse para a gente mostrar a execução disso. Também a minha casa de tabuleiro está aqui, exatamente como eu coloquei lá. Eu vou executar isso. Bom, já deve ter executado, como o meu comando aqui assist alt print ln, ele vai mostrar aqui no console. Então veja lá, ó, quantidade de trigo na casa 1 é 1, quantidade de trigo em cada 2 é 2. E assim por diante vai dobrando a cada casa. No final, última casa, 32.768 grãos. Total de grãos no tabuleiro, 65.535. Então vamos voltar lá. Eu coloquei aqui também o resultado do processamento. Então, essas quantidades de trigo em cada casa é o item A da minha questão. E o total de grão no tabuleiro é o item B. Veja que ele pede. Vamos voltar lá. Item A. Calcule e armazene em uma estrutura. A estrutura de vetor foi armazenado. E escreva em ordem a quantidade de grão de trigo em cada casa do tabuleiro. E o item B. Armazene em uma variável, que é o total de trigo. E escreva a quantidade total de trigos presentes no tabuleiro. Então, é isso aqui. Total em cada casinha e o final total de grãos. Bom, então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.